Inclusive, sobre esse tema, eu quero contar para vocês que o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que a taxação de bets e super ricos não corresponde à maioria da medida provisória que acabou sendo derrubada. Ele falou que tem uma conta aí de 50 bilhões de reais para fechar. Matheus Dias é quem vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Pois é, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Parece então que o problema é até maior do que se imaginava. Randolfo Rodrigues, líder do PT no Senado, disse que o rombo é de 50 bilhões de reais mesmo e que agora a corrida não é só para convencer a oposição de uma outra medida, mas também uma corrida contra o tempo para conseguir sanar esse problema, né? O governo planejava, com a MP do IOF, socorrer os cofres públicos, MP, medida essa que a gente sabe que foi recusada, foi derrubada no Congresso por votação. Agora, Randolfo Rodrigues disse, depois de uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo vai tentar resgatar parte dessa medida provisória. Isso porque Randolfo Rodrigues disse que de toda a medida provisória do IOF, toda essa pauta da taxação BBB, como ficou conhecida, da taxação das bets, dos bancos e dos bilionários, ele disse que essa taxação é apenas parte do que a arrecadação previa para o governo. Segundo ele, 2/3 dessa medida provisória são de cortes de gastos públicos que trariam uma arrecadação para o governo, conseguiria pagar esses 50 bilhões de reais que estão em débito do governo. Vamos ouvir. Tem uma conta de pelo menos 40 a 50 bilhões de reais que tem que fechar. A medida provisória que caducou na semana passada tinha pelo menos 30 bilhões dessa emenda, pelo menos mais de 2/3 da emenda, cuidava de cortes de gastos e constava de ajustes em relação às contas públicas. Na verdade, a criação a taxação de bets, de bilionários, de bancos, não correspondia à maioria da medida provisória. É essa conta que está em aberto. Pois é, Randolfo Rodrigues disse ainda que o governo pretende pedir o adiamento da votação, então, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, para que eles tenham mais tempo, então, para se planejar, pensar em outras alternativas, porque é só pagando essa dívida de 50 bilhões, né, Evandro, que eles atingem a meta fiscal em 2026, que é de 0,25% do PIB no superávit. Obrigado pelas informações, Matheus Dias. Ô, Zé Maria Trindade, o senador Randolfo Rodrigues está sendo bastante criativo na maneira como ele está explicando essa medida provisória, porque, da maneira como ele fala, parece que a medida previa, em um conteúdo bastante robusto, o corte de gastos. Mas não foram esses temas que, pelo menos, vieram à tona durante todo o debate, mas sim a arrecadação por meio de várias ferramentas diferentes, entre elas também a taxação de bets, de super ricos e outras questões. Mas o corte de gastos não estava na superfície. Pois é 50 bilhões de reais. Isso é tanto dinheiro que beira as emendas parlamentares, né? Para você ter uma ideia. O Centrão, a melhor definição do Centrão aí, nós falamos aqui do Centrão hoje, é o seguinte: o Centrão é como Uber, como um aplicativo. Ele pega o governo de um lado e leva até o outro. E cobra, né? Essa é a diferença. O Centrão é pragmático e sabe muito bem de que tudo isso aí vai desembocar em 2026. A situação é crítica quando se fala em orçamento. Eu estive conversando com um dos relatores do orçamento, ele me mostrando lá exatamente o que todo mundo sabe, né? O orçamento de 5 trilhões e 400 bilhões, 2 trilhões e 300 bilhões para pagar o serviço da dívida. Você já mata metade do orçamento. E vai aumentando, porque quando aumenta a dívida PIB, né, a dívida hoje é maior do que o orçamento, né, quase o dobro do orçamento. E chegando ao total do PIB. Esse aqui é o debate do PIB, que o PIB é maior do que o orçamento, porque o PIB envolve tudo que se faz em matéria de serviços e de produção do Brasil, né? Então o PIB é maior. E a previsão de chegar a 90% do PIB é a dívida. E além disso tem a despesa fixa, que sobe vegetativamente, porque há promoções, né, folha de pagamento, aluguéis que aumentam, o governo aluga muito, gastos com gasolina dos carros oficiais, enfim. E aí ingessa o orçamento.
a previsão é essa mesma, de quem assumir no ano que vem, quer dizer, na eleição do ano que vem, quem assumir 2027, vai estar com um problemão para resolver, ou seja, a falta de dinheiro. E aí, meu amigo, quando não tem orçamento, não tem absolutamente nada. Exatamente. E 50 bilhões, né, Bruno Musa, não são qualquer rombo, são um rombo bastante difícil de você compor, de você conseguir, digamos, combater. Praticamente 0,5% do PIB, né? Veja bem, é muita coisa mesmo. Então, nós estamos falando aqui que se o arcabouço fiscal fosse respeitado, sem essas artimanhas que eu expliquei no comentário anterior, nós estávamos falando ali que hoje ele poderia ter um déficit até na casa dos 31 bi, para mesmo assim estar dentro da margem de erro. Eu nunca vi você ter uma margem de erro de 30 bilhões, que representa 0,3% do PIB. Imagina fazer isso dentro de uma empresa. Obviamente você estaria falido há muito tempo, mas como eles têm a maquininha na mão, isso todos os governos, todos os bancos centrais, maquininha de imprimir dinheiro, eles solucionam todos os problemas dessa forma. Mas estamos falando de valores estratosféricos. E como o Alan Gani falou muito bem, quem vai pagar por isso são as contas públicas, mas no fundo vamos dar nome às contas públicas. Quem paga por isso é o senhor José, é o pipoqueiro, como sempre o Piperno gosta de mencionar, é o vendedor de bala. Por quê? Porque são esses que são realmente afetados pela inflação. Se me permite mais 30 segundos, Evandro, a gente leva em consideração uma inflação de 5%, 5 e pouco, 5,2%, mas a gente esquece de levar em consideração um agregado monetário que chama M2, é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, porque o governo precisa imprimir mais dinheiro para financiar os seus gastos correntes, porque ele gasta mais do que arrecada. Na última década, o crescimento da base monetária no Brasil é de 12% ao ano, nos Estados Unidos de 6%. Sabe qual foi a média do crescimento do PIB nos últimos 10 anos? 0,6%. Da inflação, média de 6% ao ano. E a quantidade de dinheiro cresce 12% ao ano. Ou seja, uma quantidade maior de dinheiro com uma demanda igual ou menor, o valor dela cai. Significa que todo mundo que olha para trás e fala, eu não gasto só 5% a mais no supermercado, eu gasto 20%, 30% a mais nos últimos anos. Está mais ou menos aí explicado. Portanto, mais rombo, quem paga é o seu José, a dona Maria e o seu Manuel, que não tem como se proteger da verdadeira inflação. Pois é, a gente estava discutindo aqui, tentando interpretar essas palavras aí do Randolfo Rodrigues sobre a MP 1303, porque na maneira como ele falou, parece que a MP trazia todas as soluções, seja em termos de arrecadação, seja também para corte de gastos, mas não é bem assim. A MP 1303 focava em medidas arrecadatórias. E por isso ela foi bastante criticada por parte do Congresso Nacional, que até usou esse motivo para falar que não poderia apoiar uma medida provisória como essa, mesmo depois de um acordo firmado com o governo. Mas o que aconteceu também, e o que fica mais claro na palavra do ministro Fernando Haddad, é que ele também apresentou projetos ao Congresso Nacional, como, por exemplo, para redução de supersalários, para corte na aposentadoria dos militares, que é outro tema bastante polêmico ali, porque você vai mexer com um grupo que também faz bastante pressão sobre o Congresso Nacional. Ou seja, o governo federal não estava trabalhando apenas com medidas arrecadatórias, nas palavras do ministro Fernando Haddad, mas com várias propostas que contemplassem tanto o corte de gastos de um lado como a arrecadação de outro, para, somados, conseguirem suprir esse rombo que é esperado. E, ao dizer isso, o Randolfo Rodrigues diz: o Congresso Nacional não está afim de solucionar o problema, porque se tivesse, também aprovaria aquilo que é relacionado, ou pelo menos conduziria de maneira mais acelerada, aquilo que é relacionado ao corte de gastos, Piperno. Então, o projeto enviado pelo ministro, que foi, inclusive, uma cadeia nacional de rede TV o ano passado, tem 11 meses. Ele apresentou isso em novembro do ano passado. Aquele projeto no qual ele citava, pela primeira vez, formalmente, que o governo apresentaria, então, o projeto de isenção do IR até 5 mil e tal. Aquilo repercutiu muito mal no mercado. Naquela semana o dólar disparou e daí para frente aumentou mais ainda até o final do ano. Então, mas, entre outras coisas, o ministro, naquele pacote, também apresentou os projetos de corte dos super salários e revisão das aposentadorias dos militares. Isso foi há 11 meses. Só vespeiro, né? E ontem eu citei aqui a questão do super salário, estava parado lá no Congresso e o Congresso não tem coragem de mexer nisso.